A minha pergunta é o seguinte: se você não acredita em Deus, por que você usa tantos exemplos de Deus para explicar a vida? Bom, Meu amigo, meu irmão, Jacob Petri. a minha pergunta pra você, toda essa conversa na sua cabeça, faz sentido? Tem algum grau de relevância? Esse é o mood da conversa hoje, já vai começar assim. Mas você tá pensando sobre o que você tá me falando? Não. Jacob, larga a mão de ser maluco, cara. Não sei se posso falar isso. Por que é tão difícil mudar? Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? A coisa mais importante é isso aqui, ó. O vazio. Que vazio. Deixe a vida viver através de você. Esta frase linda e maravilhosa que a gente vai investigar, vai aprofundar, a gente vai conversar sobre ela e sobre mais coisas ainda. Ela foi dita pelo meu convidado de hoje, que além de ser um convidado, é um amigo. Senhoras e senhores, recebam no podcast pela terceira vez meu amigo, meu irmão, Jacob Petri. Tudo que tu falou aí sobre mim, não sou eu. Ah, pronto. É sobre mim. Sobre mim. Não sou eu. É esse o mood da conversa hoje. Já vai começar assim. Não, é só... É 100 metros rasos. Eu achei que ia ser uma maratona. Já começou com 100 metros rasos. Não, mas tudo que você falou aqui é sobre mim, mas não sou eu. Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. Ou seja, é a minha percepção, ou o que o mundo percebe sobre você, é sobre isso? Existe uma diferença entre aquilo que você é e aquilo que você pensa sobre você. Tudo que você pensa sobre você não é você. O que você pensa sobre você é um pensamento. Mas quem é aquele sobre o qual você pensa isso que você pensa? Isso pode parecer uma filosofia que não tem importância, mas é assim que nasce toda a limitação. Porque nós somos limitados. Nós somos potencialidade pura. Nós somos as infinitas possibilidades. Mas quando você começa a pensar algo sobre você, você sai do campo das infinitas possibilidades e você se torna essa limitação que é esse pensamento que você tem sobre você. Então o que acontece? Quando você pensa, por exemplo, que você é incapaz, que você não é inteligente, que você não tem o que é necessário para alcançar aquilo que você gostaria de alcançar, tudo isso é uma ilusão que você criou com o pensamento. E a proposta do tema é: por que é tão difícil mudar? Sobre mudança. A gente vai falar sobre mudança. Por que é importante mudar? Por que é tão difícil mudar? A mudança é necessária, ela é vital. Então essa vai ser a pegada. Mas já que você me deu a deixinha do pensamento, e aquela frase: a gente é o que a gente pensa? Então, refutada. Começou lá com Descartes, né? Filósofo francês, racionalista. Ele disse que eu penso, logo eu existo. Isso depois, mesmo na filosofia, foi desconstruído por Sartre, filósofo francês também, existencialista. Ele disse que a consciência que percebe o pensamento não é a mesma coisa que o pensamento. Se você é aquilo que você pensa, quem é aquele que pensa? Se você é o pensamento é algo que você faz, quem é aquele que pensa? A consciência não é pensamento. Ok. A consciência é um estado de atenção plena, é um estado de presença onde não existe pensamento. Então a consciência ela é vasta, ela é ampla. O conhecimento ou o pensamento, que é a mesma coisa, o pensamento ele nasce do conhecimento, o conhecimento nasce da experiência, a experiência sempre é passado, logo todo conhecimento é velho, todo pensamento é velho, e a experiência faz o quê? Ela te condiciona
a pensar de certa forma. As pessoas não são criativas justamente por causa disso. O pensamento é fruto do condicionamento que vem de uma experiência que é passado. Você não é aquilo que você pensa. Eu concordo também. Mas se você acreditar que você é o pensamento, os seus resultados são reflexo daquilo que você pensa. Mas você também não é os seus resultados. Você não é seus resultados. Os resultados mudam e você continua. Você também não é seu corpo. O seu corpo muda, mas você continua. Então, porque a mente é loucura. A mente é insanidade. A mente é insana. A mente nos destrói, a mente nos torna pequenos, incapazes, limitados. Ela construiu coisas grandes também. Mas a que custo? Por isso que eu sempre digo, o ser humano, ele precisa transcender a identificação com a mente. É isso que nos limita. Todo sofrimento psicológico, e só existe sofrimento psicológico, o sofrimento é uma coisa, a dor é outra, então você tem dor física, tudo mais. Mas o sofrimento psicológico, percepção, né? Que é ressentimento, mágoa, medo, ansiedade, culpa, sensação de culpa, ciúme, inveja, tudo isso é criado pela mente. No fundo, as pessoas não pensam. As pessoas pensam que pensam, mas elas não pensam, elas são pensadas. É o condicionamento que pensa através delas. Entendi. Por exemplo, eu tenho uma crença, eu tenho um padrão mental, ou um princípio, uma coisa na qual eu acredito piamente. E aí você fala algo. Quando você fala, você cria um estímulo sobre mim. E esse estímulo, ele age sobre essa minha crença, sobre esse padrão mental. E a reação, ela vem da onde? Ela não vem do pensar. Ela é uma reação automática do meu condicionamento ao estímulo que você produziu. Isso é inconsciência. Uhum. E aí nós nos tornamos totalmente um resultado do meio. Por quê? Porque você não é resultado do seu meio. Você não é resultado do ambiente. Isso não é verdade. O ambiente, ele exerce influência sobre você, mas ele nunca vai determinar quem você é no sentido dos seus resultados. Por quê? Porque o ambiente, ele só é um estímulo. Um estímulo sobre o quê? Sobre o teu condicionamento. Então, o que acontece se você se torna dependente dos estímulos do ambiente? Onde é que você vai encontrar um ambiente adequado? E aí você vai dizer, não, mas pode ter um ambiente nefasto que te destrói. Não é o ambiente nefasto que te destrói. É a sua percepção, a sua interpretação e sua reação a esse ambiente. Cara, se eu não vou me condicionar a pensar de certa maneira, da onde vem o pensamento? Ali é que está o segredo da consciência. Tá, mas ó, voltando aqui, se ela não é livre, né? Você falou ela não é livre, mas ela nem sabe disso. O quê? Que ela tá presa. Mas é por isso que as pessoas sofrem. Ou tu acha... mas nesse caso que ela não sabe, ela não sofre, pô. Não, ela é inconsciente, ela sofre essa sensação de vazio, essa sensação de incompletude, essa sensação... Porque o que acontece? As pessoas, elas alcançam coisas gigantescas na vida. Eu conheço pessoas que têm mais dinheiro do que as próximas 5 gerações conseguem gastar. Uhum. Mas essas pessoas, elas têm no âmago, no fundo, o mesmo sofrimento das pessoas que têm muito pouco dinheiro. Porque existe uma diferença entre a condição de vida, você tem um helicóptero, você tem um jatinho, você tem uma mansão, você tem um iate, tudo isso te dá uma boa condição de vida. Mas o sentido maior da vida não está na condição. Está no quê? Está na vida.
Deus é vida. A vida é Deus querendo se manifestar através de você. Mas você criou o seu próprio eu, uma noção de eu, e agora você quer resolver todos os problemas do mundo com o teu conhecimento. O conhecimento precisa ser uma ferramenta à sua disposição. Você não pode se tornar uma ferramenta do seu conhecimento. E conhecimento é condicionamento. Então, tudo que você aprende, você precisa ter espaço, você precisa ter liberdade para usar. Se você não tem isso, você não consegue lidar com o seu conhecimento. Deus disse, se vocês comerem da fruta da árvore do conhecimento, vocês vão morrer. Mas eles não morreram. Mas houve uma morte, que é a morte espiritual. A morte que representa o fim da intimidade com Deus. Aí a gente pensa, mas por que eu vou ter intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Deus. A gente pensa. Só que presta bem atenção. Eu tenho intimidade com Deus. Eu sou bem íntimo. Eu oro, eu rezo. Mas quando uma mulher perguntou para Jesus quem é Deus, Jesus disse, Deus é Espírito. Ele não disse um Espírito, ele não disse o Espírito, ele disse Deus é Espírito. Então se Jesus disse Deus é Espírito, então Deus não é um homem, ele é um Espírito, não um Espírito, ele é o Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito é algo que não tem forma. Então, o que nós somos? Nós somos um sopro divino. Então existe em nós um sopro do Espírito. Então nós somos Espírito, sopro do Espírito. Então, quando a gente perde a intimidade com Deus, isso significa que a gente perde intimidade com o Espírito que existe em nós, o Espírito divino. Quando eles perguntaram para Jesus, mas quando virá o reino de Deus, o reino dos céus que tu tanto fala? Jesus disse, ele não vem com aparência externa. Ou seja, ele não tem forma. Ele não é um lugar. Você não pode dizer ele está ali ou ele está lá. O reino dos céus está dentro de nós. Então o que é o reino dos céus? A mente, que é forma, uma forma de pensamento, é uma forma de emoção. A mente, ela não consegue perceber o que não é forma. Ela só percebe aquilo que é forma. Então a mente, ela confunde o que nós somos com a nossa forma. A forma física, a forma emocional, a forma psicológica. Mas dentro de nós existe o reino dos céus. O céu, ele não tem forma. O que é o céu? O céu é você pode pegar um foguete espacial, você nunca vai chegar no céu. O céu é um vazio, é aquilo que eu falei antes. O céu não é nada. Ele é da mesma forma que o silêncio, dá para entender melhor sobre o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é o que existe quando não tem som. Entendeu? Então a consciência é essa não forma em nós, que é a própria vida. Então existe a vida, aquilo que nós somos, e existe a condição de vida que nós temos. Okay. A condição de vida são todos os aspectos físicos, emocionais, pensamento, de percepção. Isso é uma condição, isso tu pode mudar. Mas a vida tu não pode mudar. E a vida é maior do que a condição de vida. Okay. Então o que acontece? Voltando à questão do Jardim do Éden, nós perdemos a intimidade com essa força vital que existe em nós. Você não se percebe mais como uma vida. Você só se percebe como um pensamento, uma voz na cabeça. E quando você se identifica com o conhecimento, que é o teu passado, você come a fruta da árvore do conhecimento
que é a árvore do bem e do mal. Por que a árvore do bem e do mal? Porque é o símbolo da dualidade. A nossa mente é dual. Ela julga tudo, ela compara tudo, e isso que ela resiste, ela não aceita, ela aceita, e isso que cria o sofrimento. Então, o que eu quero dizer? Quando nós perdemos a intimidade com Deus no Jardim do Éden, isso significa que nós perdemos a intimidade com nossa essência interior mais profunda. A pergunta é o seguinte: se você não acredita em Deus, por que você usa tantos exemplos de Deus para explicar a vida? Bom, eu realmente não acredito em Deus, tá? Por quê? Porque quando você... Isso é importante entender, que as pessoas não entendem. Até hoje tem gente me xingando, dizendo que eu sou ateu, porque eu não acredito em Deus. Não tem nada a ver, tá? Existe um grande problema que Einstein chama a ilusão de ótica da consciência. E o que seria isso? É confundir o conceito que você tem sobre algo com aquilo que o conceito representa. Você confunde o conceito com a coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um filósofo indiano, Jiddu Krishnamurti, ele dizia o seguinte: se você ensinar para uma criança que aquele pássaro é um pardal, ela nunca mais vai ver o pássaro. Um pouco exagerado, mas o que ele quer dizer? Que o conhecimento nos separa da coisa. Quando você entende algo mentalmente, essa compreensão cria uma cortina, ela te separa com aquilo que a coisa verdadeiramente é. Eu tinha um conceito sobre Deus e eu acreditava nesse conceito. E eu confundia esse conceito com Deus. Até que um dia eu percebi que todas as outras pessoas que não acreditavam no mesmo conceito que eu, que tinham um outro conceito, elas, de certa forma, eram minhas inimigas. Por quê? Porque elas não acreditavam na mesma coisa do que eu. E quando eu comecei essa experiência de me separar do condicionamento ou me separar do pensamento, quando eu comecei a observar a voz na minha cabeça e entender que eu era o observador e não a voz, isso criou um estado de paz, um estado de plenitude, um estado de abundância interior tão grande que ali eu senti a Deus. Tenta imaginar a sua consciência como fundo do oceano e a voz na sua cabeça, as ondas que vão e que vêm. Então, quanto mais você observar as ondas, mais você se afasta delas. Então, eu consegui fazer isso porque eu não suportava mais o meu sofrimento que a mente criava. E aí eu comecei a observar a mente. Por quê? Porque se você consegue observar a mente, então existe a mente, que é esse movimento, pensamento, e existe uma segunda dimensão que observa isso. Então você tem a consciência, que é o estado de presença, o estado que não é pensamento, que observa o movimento da sua mente. E o que acontece quando você começa a observar o movimento da sua mente? O movimento da sua mente cessa, porque você não pode servir a dois senhores. Ou você vive na consciência, ou você vive no seu condicionamento. Existem duas dimensões em nós. Tem a dimensão da consciência, que é a mente vazia, que é você estar presente, e existe a dimensão do pensamento, que sempre é passado e futuro. Aí você diz: mas você foi no passado.
Você foi no passado. Eu não fui no passado. Eu fiquei no presente. E neste presente eu contei uma história do passado. Mas essa história não existiu no passado. Nada existiu no passado. Quando algo existiu... Peraí, Jay. Como que não existiu no passado? Porque quando isso existiu... Era presente. Era presente. E onde é que está o passado? Cabeça. É uma lembrança que você tem de um momento presente que aconteceu no passado. E qual a importância que isso tem na sua vida? A sua vida é agora. De todas as relações que você tem, qual é a mais importante?